Isso aqui, novamente, chamando a atenção que a diferença entre o infarto ST é a oclusão, na maioria das vezes, a oclusão total, com trombo, e na angina instável e no infarto não ST, na maioria das vezes, há uma suboclusão com microagregados plaquetários, que o tratamento se torna totalmente diferenciado. Aqui já foi falado os aspectos da ERA, e que os senhores podem observar essa diferença, novamente reforçando esse aspecto para os mais jovens, principalmente, do aspecto aqui da presença da unidade coronária e das medicações que inicialmente foi o beta-bloqueador. Hoje, o doutor Rui já falou uma série de medicações especiais. O senhor pode ver que houve uma evolução extremamente favorável no tratamento da intervenção percutânea, e nós vamos ter exatamente aqui no aspecto da angioplastia primária, mas falando de uma maneira bem tranquila. Os senhores sabem que o infarto do miocárdio, isso é muito importante saber, que há uma fase aguda em que essa artéria ocluída vai provocar uma inflamação, um adelgaçamento e uma distensão com dilatação ventricular aguda, como os senhores sabem, e essa expansão da área do infarto vai ser provocada pelo deslizamento de grupos musculares necróticos em consequência da desintegração do colágeno interfibrilar. Isso provoca inflamação, necrose e, posteriormente, uma cicatriz fibrosa. E, naturalmente, que ninguém quer que apareça essa remodelação ventricular chamada negativa na fase tardia, em que, geralmente, a região não infartada apresenta uma hipertrofia com acúmulo anormal do colágeno e fibrose em áreas do miocárdio. E essa remodelação ventricular, ela pode provocar a formação aneurismática, a ruptura do miocárdio, a fibrose, arritmias, naturalmente a piora funcional e a mortalidade no decorrer do tempo, quando o paciente não falece na hora do infarto agudo do miocárdio. O que é importante saber, esse segundo item aqui, que é a minha parte, né, falar para os senhores que, além de todas essas medicações que ajudam muito no aspecto, vamos chamar assim, funcional dessa remodelação ventricular, que o importante é a reperfusão. Essa reperfusão, se o paciente for um paciente extremamente de sorte, ela pode ser espontânea, ela pode ser também farmacológica, como já foi falado pelo Dr. Rui Ramos, ela pode ser percutânea, que é o nosso tema, e ela pode ser cirúrgica, naturalmente, se houver indicação. Aqui também mostrando para os senhores que a reperfusão, quando ela é espontânea, se o paciente tiver essa sorte, há uma tendência de uma menor remodelação ventricular. E os senhores podem ver que a evolução de uma revascularização mais precoce, mais tardia e a oclusão permanente, que essa remodelação ventricular ela vai acontecendo e naturalmente piorando o prognóstico do paciente. Dessa forma, numa fase do primeiro dia, geralmente essa distensão aguda do ventrículo, numa primeira semana a hipertrofia, como eu falei para os senhores, na oclusão permanente, e uma maior distensão dessa região infartada, quando ela não é reperfundida, a hipertrofia da região que não foi infartada, naturalmente, com o decorrer do tempo, geralmente depois de um ano, há uma tendência a uma alteração ventricular mais difusa, pelo cansaço, vamos chamar assim, daquela região hipertrófica, e uma dilatação progressiva, aí vai chegando provavelmente até ao transplante cardíaco. É mais ou menos o que eu estou mostrando para os senhores. Aqui uma artéria que foi reperfundida, na fase mais tardia, ela toma uma forma, o ventrículo esquerdo toma uma forma mais elíptica, contra uma artéria que não foi reperfundida, que toma uma forma mais esférica na evolução desse paciente. Quando o paciente tem muita sorte, novamente, ele pode apresentar, na fase aguda, um infarto anteroseptal, uma grande circulação colateral precoce, e que esse paciente, em especial, não foi tratado com intervenção percutânea nem com fibrilolítico, e na fase tardia há quase que uma normalização do eletrocardiograma, apenas com a perda de potencial aqui do R
de V1 para V2, e o ventrículo esquerdo praticamente normal. É outro aspecto que protege de forma significativa a remodelação ventricular. Agora, no aspecto mais já comentado, e aqui um aspecto histórico, como os senhores podem ver, que comparativamente, já foi falado, mas comparativamente o aspecto do fibrinolítico com a angioplastia primária, há uma tendência maior aqui nessa região aqui da angioplastia primária, de diminuir a mortalidade em relação ao fibrinolítico e também de aumentar a possibilidade de um fluxo coronário mais próximo do normal ou mesmo normal. Os senhores podem observar também que o tempo de apresentação em relação à mortalidade já foi comentado também pelo Dr. Rui. Numa fase inicial, nas primeiras 3 horas, há uma tendência a uma equalização em relação à mortalidade com fibrinolítico e angioplastia, mas essa tendência vai sendo totalmente diferenciada à medida que o tempo vai passando em favor do estudo, em favor da intervenção percutânea. Aqui, novamente, chamando a atenção que não se pode generalizar e que há uma tendência naqueles pacientes de mais alto risco da intervenção percutânea ter um resultado melhor do que o fibrinolítico. Então, o paciente, por exemplo, uma coisa muito simples, fechou um subramo marginal da circunflexa, tem um infarto pequeno, esse paciente, se ele for tratado provavelmente com fibrinolítico ou com angioplastia primária, talvez não haja uma diferença muito grande. Diferente de um paciente que ocluiu a artéria descendente anterior no segmento proximal, um grande infarto, já com um pré-choque cardiogênico, naturalmente esse paciente ele tem uma tendência a se fazer a intervenção percutânea com um resultado bem diferenciado em relação ao tratamento fibrinolítico. Em 5 anos desse estudo, como os senhores podem observar, aqueles pacientes que foram transferidos sem a reperfusão com fibrinolítico versus aqueles que foram feito o fibrinolítico na fase inicial, em 5 anos houve uma diferença muito grande em relação aos aspectos negativos da evolução clínica em favor daqueles que foram transferidos e feitos a reperfusão com angioplastia primária. Isso são alguns aspectos também que eu gostaria de chamar para os senhores, que a intervenção percutânea versus fibrinolítico chama a atenção que diversos estudos já randomizados mostraram que há uma tendência melhor de se ter uma patência do vaso maior do que o fibrinolítico, que já foi comentado também, e estudos assim como meta-análise, por exemplo, mostrando uma mortalidade diferenciada também com esse aspecto. Mas eu sempre chamo a atenção, já foi comentado aqui, mas eu gosto de reforçar esse aspecto, e nem sempre a gente tem a possibilidade de fazer a intervenção percutânea primária, e naturalmente que nesse aspecto, um fibrinolítico mais específico, como TNK, por exemplo, em um determinado local, longe de uma região que fica impossibilitado de fazer um tratamento percutâneo, essa droga ela passa a ter um aspecto extremamente importante e já foi demonstrado também associado à heparina, à aspirina e às vezes também a antiagregantes plaquetários, ou seja, a parte terapêutica hoje ela é fundamental também no aspecto do tratamento do paciente. Que chamando a atenção dos senhores só um aspecto também importante, que com a introdução do stent no infarto agudo do miocárdio, houve uma tendência de ter melhores resultados quando se usou o stent em relação ao balão convencional. E mostrando que isso aqui foi uma repetição em relação principalmente à reestenose após o tratamento percutâneo, sempre em favor do stent versus quando se fez o balão apenas, né? E aqui uma coisa fundamental, o tempo balão, porta-balão, também foi um aspecto extremamente diferenciado, mostrando que quanto mais precoce a participação da reperfusão em relação à mortalidade. Isso é fundamental. Isso foi um estudo que nós participamos, mostrando que hoje já se pode utilizar o stent farmacológico
em relação ao stent convencional, mostrando que houve uma redução, principalmente da restenose clínica na evolução do paciente, principalmente no vaso descendente anterior, e o aspecto de segurança, não houve diferença significativa. Esse estudo foi um estudo inicial de algum tempo atrás, e atualmente tem se repetido muito esse aspecto do stent farmacológico, mas diferenciando aquele paciente que tem, às vezes, necessidade maior de uma diminuição da restenose versus aqueles que têm uma necessidade menor. O vaso mais importante, o vaso menos importante, local da oclusão e assim por diante. Isso aqui seria uma reperfusão extremamente interessante, porque esse é um colega nosso, um gastro, que ele estava com um colega nosso também, um amigo nosso, o Dr. João Eudoro. Ele estava operando lá no João do Cuida aqui perto, e ele teve um infarto, sentiu dor no peito, e o Dr. João Eudoro, ele fez uma medicação inicial. Foi super importante para ele, porque ele teve essa evolução. Ele trouxe o paciente aqui para a Beneficência Portuguesa, nós reperfundimos, mas o importante de tudo isso aqui foi uma premedicação, como os senhores estão observando aqui, e que fez com que houvesse um grau de time 3, um fluxo normal da artéria, já praticamente quando nós injetamos na coronária, a artéria já estava subocluída, já tinha um fluxo razoável. Nós introduzimos o stent com uma perfusão miocárdica, quer dizer, a infiltração do miocárdio, chamado o coramento, quer dizer, o blush, né? Time 3 também, com uma entrada boa de fluxo do sangue no miocárdio, e a introdução do stent farmacológico. Mas esse paciente, quando ele entrou na sala, ele já tinha um eletro desse tipo. Nós monitorizamos o eletro dele, ou seja, ele já estava com ST praticamente normal. Ele fez o ST supra e na sala ele fez o ST já antes do procedimento, o ST normal. Isso é um aspecto extremamente positivo em relação ao conjunto terapêutico, medicamentoso e a intervenção percutânea. Isso é fundamental. Aqui, esse mesmo paciente, os senhores podem ver 60 dias após, mostrando que na fase inicial tinha aquele aspecto do miocárdio atordoado e depois uma diminuição na remodelação ventricular, com praticamente a normalização, e esse colega nosso continua operando, e inclusive meu gastro também, amigo e gastro. Aqui vocês podem observar, na fase atual, que a angioplastia primária ela é considerada, na classificação classe 1, nível de evidência A, naturalmente, naqueles pacientes que há possibilidade de se fazer a intervenção percutânea, principalmente quando os sintomas isquêmicos estão abaixo de 12 horas. Né? Isso é fundamental. E aqui vai tendo outras subclassificações, até chegar aqui ao ponto de não se fazer a angioplastia, principalmente quando o paciente está totalmente equilibrado, com ST normal, depois do ST supra, etc, etc, etc. Então, tem diversos aspectos da classificação. Mas alguns aspectos devem ser comentados, que essa angioplastia coronária primária para a artéria do infarto é um procedimento preferencial em relação à terapêutica fibrinolítica, e a tentativa de se fazer o porta-balão, que aqui na Beneficência Portuguesa está se correndo atrás disso, é um negócio não é tão fácil, mas é possível se fazer, se tiver boa vontade, fazer um porta-balão bem inferior ao que se faz atualmente, né? E se obter naturalmente um resultado mais favorável. E aqui, para os senhores terem uma ideia, a medida racional da intervenção percutânea são naqueles casos em que se faz a aspiração do trombo, principalmente quando tem uma grande carga trombótica na artéria, e a classificação é 2A, ou seja, pode ser feito nível de evidência B, não tão evidente como, por exemplo, A. E outros estudos mostram que não houve uma diferença tão grande quando se utilizou, que foi utilizado de uma maneira assim, sem muito indicação, ou seja, a indicação deve ser precisa para o uso desse device. O uso do stent também é recomendado, tanto o convencional quanto o farmacológico,
com nível de evidência alto, uma classe 1, entretanto, tem que se tomar cuidado naqueles pacientes que não podem usar a antiagregação plaquetária, tanto imediato quanto posteriormente. É necessário o uso, já foi comentado aqui, de antiagregantes plaquetários, sempre na classe 1, nível de evidência A. Os mais atuais, inclusive, podem ser utilizados também numa fase de acompanhamento. Deve-se tomar cuidado em alguns dessas drogas, principalmente administradas em casos especiais, pacientes já tiveram AVC, maior do que 70 anos, peso abaixo de menos de 65 quilos, etc. As recomendações são bem evidentes, são fundamentais, mas o uso do 2B3A, hoje, cada vez menos, ela está sendo menos usada pelo grande potencial de ação desses antiagregantes via oral. Um aspecto positivo também é que no tratamento intervencionista, a minimização do sangramento deve ser sempre avaliada e, principalmente no nosso meio, utilizar sempre que possível a técnica radial e chamar a atenção, isso é fundamental. 3 componentes são principais para que se tenha um benefício. O tempo porta-eletro, deve ser uma coisa rápida, tem um eletro na hora para se fazer o eletrocardiograma. Depois do eletrocardiograma, levar o paciente diretamente ao laboratório de cateterismo cardíaco, acabar com aquele problema burocrático, que é um negócio complicado. E o tempo do laboratório é fundamental que ele esteja montado, pronto, como é o caso aqui da Beneficência Portuguesa, para que nós tenhamos um porta-balão bem curto, né? E isso aí é fundamental. Chamando a atenção dos senhores, tudo isso que nós comentamos, o aspecto agora bem crítico. A gente fala que o trombolítico, o fibrinolítico, hoje é mais utilizado, não tem um benefício tão grande quanto a intervenção percutânea, mas isso aqui é uma coisa recente. O senhor pode observar que menos de 20% dos hospitais americanos têm essa possibilidade de fazer angioplastia primária. E na Europa, menos de 10%. Então, como você dizer que não pode usar um fibrinolítico? Claro que tem que usar o fibrinolítico. Você não tem condições de fazer uma intervenção percutânea primária, você tem que usar o fibrinolítico. Você tem que fazer alguma coisa, mesmo que seja 60%, 70% de reperfusão, mas você está fazendo alguma coisa pelo paciente. Então, eu acho que as duas maneiras de reperfusão são super importantes e logisticamente independentes. Isso é uma coisa fundamental. Assim como é logisticamente independente também o tipo de fibrinolítico que está se usando, como já foi comentado aqui. Você não pode comparar a streptokinase, o TNK, você não pode comparar um hospital com baixa experiência com angioplastia primária com um hospital de grande experiência com angioplastia primária, com uma parte também logística do hospital de atender o paciente 24 horas durante toda a semana. Isso é fundamental. Então, são coisas bem, experiência do operador também. Tudo isso faz parte de um contexto que deve ser pensado e naturalmente utilizado. Mas o que nós queríamos deixar como mensagem, isso é uma mensagem, que no infarto agudo, a angioplastia primária, quando possível, né, ela com certeza, você pegar uma artéria descendo anterior desse tipo, deixar desse tipo, com certeza ela é um aspecto extremamente na cardiologia contemporânea, é um aspecto muito positivo. Você salvar a vida do paciente em questão de horas, às vezes de minutos, é fundamental. Não tem na medicina contemporânea nenhuma especialidade, uma técnica que tire o paciente da morte tão rápido como a angioplastia primária. Isso é fundamental. Isso aqui para chamar a atenção dos senhores, que tudo começou, o Dr. Andreas Grundig, em 76 o trabalho dele foi aceito para pôster no American Heart Association, ou seja, sem muita importância, e ele apresentando aqui, bem jovem ainda, né? Depois ele faleceu com 40 e tantos anos, tanto começou com ele, e tudo isso que nós estamos falando de angioplastia primária veio através dessa pessoa inteligente e corajosa em fazer essa técnica, inicialmente tão ridicularizada e hoje tão respeitada, né? Muito obrigado. Doutor Rui, hoje nós temos importantes drogas de apoio para reperfundir, para ajudar a perfusão. Vou fazer 2 perguntas para você, Rui. Primeiro, nós intervencionistas
estamos abandonando aquele termo usado como angioplastia facilitada. Mas a pergunta para você é o seguinte: as drogas antigas, como o clopidogrel, nós precisamos de um tempo maior para que ele age. Você nos mostrou que provavelmente 24 horas. E para nós aqui, que nós estamos abrindo o protocolo de atendimento mais rápido possível, você acha que essas novas agentes antiplaquetários, que têm um pico de ação rápido, com 2 horas nós temos que quase 90% das plaquetas bloqueadas, é suficiente, junto com a enoxaparina, para você mandar um paciente do pronto-socorro à sala de hemodinâmica? Ou você acha que, além dessas 2 drogas, como o estudo Multi-Strategy mostrou, muitas vezes é interessante, durante alguns minutos, você fazer um bolo, por exemplo, de 2B3A? E a segunda pergunta é, na sua experiência, que é grande, qual é a porcentagem atual do uso do 2B3A em seu serviço? Bom, eu acho, pensando em ATC primária, eu não sou muito inoxaparina, eu sou muito heparina não fracionada. Eu acho que a inoxaparina tem um estudo relacionado à ATC primária, que é o ATOL. O endpoint primário não foi significativo e o endpoint secundário foi. Outra coisa que eu acho que, embora seja raríssimo, se você fizer inoxaparina no pronto-socorro e decidir por cirurgia, o cirurgião vai ter que esperar 12 horas para operar o doente, porque a inoxaparina em cirurgia não é possível. Agora, heparina não fracionada em cirurgia, tudo bem. Então, você fazendo inoxaparina no PS, apesar de raro, você tira a sua chance do seu doente com infarto com supra ir para a cirurgia. Isso é um pensamento meu. Então, eu sou mais heparina não fracionada. A bibilarudina nós não temos, é outra opção. Em termos de antiplaquetário novo, eu acho que qualquer um dos dois, tanto ticagrelor ou prasugrel, podem ser realizados, que também tira a chance da cirurgia. Mas se eu fizer clopidogrel para fazer a TC primária, também tira. Então, para uma cirurgia de emergência, isso praticamente qualquer antiplaquetário é uma limitação. O problema de retardo da ação do clopidogrel, se eu fizer os 600 mg no pronto-socorro, eu tenho uma ação antiplaquetária com 2 a 4 horas, que é menor do que a ação do prasugrel e ticagrelor. Eu acho que recentemente saiu um estudo avaliando o papel e a ação antiplaquetária tanto do ticagrelor quanto do prasugrel, que embora na síndrome isquêmica aguda, embora nesses estudos novos tenham mostrado que ela era muito rápida, no infarto com supra não se comporta da mesma maneira. E você atinge maior ação tanto de ticagrelor quanto prasugrel quase que com 4 horas também. Então, parece que se comporta um pouco diferente do infarto com supra, mas eu acho que hoje você tem que ter a droga antiplaquetária de 2ª geração. Mas o Wilson chamou bem a atenção para o seguinte: o prasugrel é contraindicado em paciente com AVC, em paciente de baixo peso, com risco de sangramento. Então, com risco de sangramento, você não pode dar prasugrel, só ticagrelor. Mas a opção na minha, se eu fosse meu serviço, eu trabalho disponível todas as medicações, eu usaria heparina não fracionada, ticagrelor ou prasugrel, e o prasugrel dentro da população escolhida. 2B3A eu acho que é de uma indicação do intervencionista. O intervencionista vai ter de avaliar no cateterismo a carga trombótica e ver a necessidade de utilizar. E se no procedimento houve uma dissecção, não houve, porque nós não fazer upstreams no pronto-socorro não adiantou, não ajudou. Então eu acho de ter uma noção de carga trombótica, se necessário, o intervencionista adiciona 2B3A na sala de hemodinâmica. Obrigado, Rui. Wilson, para nós intervencionistas, nós preferimos receber o paciente tomando heparina não fracionada. Isso colaborando com o que o Rui falou. Realmente, para nós, é mais fácil de você manipular. A pergunta para você, Wilson, e você nos deixou mais ou menos objetivamente, mostrou
que existe uma tendência no mundo atual de dar preferência ao stent farmacológico. E os guidelines de 2012 europeus já pleiteavam isso, e agora os recentes americanos também já dão a possibilidade, que era um assunto controverso no passado. Quando você implanta o stent farmacológico e o paciente volta para o clínico, você acha obrigatório que o paciente tome essas drogas, os antiplaquetários, por 12 meses? Você segue a recomendação para encurtamento do tempo pós-stent farmacológico na angioplastia primária? Eu acho que essa pergunta ela é muito objetiva, e a gente tem que realmente separar o paciente que ele está estável, ou seja, sem estar atuando no infarto agudo do miocárdio, e aquele que você fez a reperfusão primária. É recomendado pelas diretrizes, inclusive essa última diretriz americana, que se você usou algum tipo, qualquer um dos 3 principais tipos de antiagregantes plaquetários, o clopidogrel, o prasugrel ou o ticagrelor, que você, no infarto do miocárdio com ST, após na evolução clínica, você mantenha no mínimo 1 ano. E é o que a gente tem feito, esse tipo de... Agora, o clínico, a gente faz naturalmente a intervenção e tem, geralmente, o acompanhamento clínico da pessoa que encaminhou o paciente para nós. Nós temos colegas que usam um antiagregante plaquetário, seja no infarto agudo ou não, quando se usa o stent farmacológico, e ele fala, é uma maneira até interessante dele falar, ele fala assim: depois de 1 ano eu pergunto para o paciente, você teve algum efeito colateral? Não teve nenhum. Continua tomando. Não. Então, é uma coisa ainda que não se tem uma resposta definitiva. Se tem uma resposta definitiva quanto a retirar a medicação, não quanto tempo você tem que usar a medicação. Então, você bem sabe, Décio, que existe a trombose muito tardia, apesar dos stents da 3ª geração. Hoje em dia o percentual é muito pequeno, mas existe, né? E quando existe, ela é mortal, o doente realmente tem um grande infarto. É muito pequeno, é uma coisa bem insignificante, mas para aquele paciente é fundamental. Então, eu pessoalmente penso dessa forma: se você pode usar um antiagregante que não seja tão caro, vamos chamar assim, o paciente tenha condições, num período até superior a 1 ano, eu acho que pode ser usado até no aspecto, vamos chamar assim, de prevenção de uma outra oclusão de uma doença em outra coronária, por exemplo, na evolução clínica a longo prazo. Geralmente esses pacientes coronariopatas, eles são pacientes susceptíveis à trombose em outras artérias, evolução, progressão da doença, etc, etc. E essa medicação, se ela não fizer mal, ela vai fazer bem, com o decorrer do tempo. Então, o período que se deve tomar, pelo menos 1 ano, no infarto agudo, pós-infarto agudo, pós a reperfusão. No caso de paciente estável, eu ainda tenho uma tendência a usar no período também de 1 ano. Então, eu acho que deve ser usada essa droga, independente se o paciente naturalmente suportar financeiramente e também sem efeito colateral. Wilson, agora eu gostaria de abrir então a sessão de perguntas para nós aproveitarmos bem aqui o Dr. Rui e o Dr. Wilson. Então, Cláudio. Bom, queria parabenizar as brilhantes palestras dos nossos colegas. E a gente já tem realmente o tratamento em termos de infarto agudo do miocárdio. Os guidelines são bem claros, que intervenção primária percutânea padrão ouro e fibrinolítico nas primeiras horas se compete com intervenção primária. Mas nós temos que pensar realmente na realidade do atendimento. A realidade do atendimento não é muitas vezes nem intervenção primária, nem fibrinolítico. Então eu tenho 2 perguntas. Primeiro, no paciente, Rui, que chega no pronto-socorro, muitas vezes até em São Paulo, nos locais que você não tem a condição desse tratamento que foi exposto por vocês. Qual seria o melhor atendimento do infarto com SUC? E a segunda pergunta: existe benefício dos guidelines da administração do fibrinolítico após a 3ª hora naqueles doentes que continuam com sintomatologia de dor precordial com infarto em evolução?
o mais importante, o benefício do trombolítico existe até a 12ª hora. É que nas 3 primeiras horas, teoricamente, os resultados de ATC primária e fibrinolítico se equiparam. Da 3ª hora até a 12ª, a ATC primária é superior à terapia fibrinolítica. Agora, terapia fibrinolítica versus placebo em 12 horas, sempre positivo para o fibrinolítico. Então, reperfusão sempre indicada. Nesse paciente, eu não entendi bem, Cláudio, esse paciente que está no Ah, tá. Essa é primária. Bom, qual seria realmente a hoje, intervenção de pronto-socorro, então, É. até de antiplaquetários mais atuais? bom, primeiro, se o sistema de saúde funcionasse, era transferir para qualquer hospital que tivesse um dos dois, independente do tempo, dentro da janela de 12 horas. Eu não tenho nada disso. A aspirina, eu não sei se eu vou ter clopidogrel aí também, mas aí eu daria clopidogrel, porque clopidogrel e aspirina no COMT, 50% da população não tomou terapia fibrinolítica e diminuiu mortalidade. Tanto a aspirina diminui mortalidade, clopidogrel diminui mortalidade. Qualquer anticoagulante que eu tiver, que também contra placebo ou anticoagulante é positivo. E aí as outras drogas, vejam, às vezes nós temos uma ansiedade muito grande de seguir o guidelines. Eu sempre digo, infarto é uma coisa no pronto-socorro, é uma coisa na unidade coronária. Em um hospital, eu não preciso me preocupar com beta-bloqueador, com estatina, com inibidor da ECA no pronto-socorro. Eu tenho que me preocupar com anticoagulante, reperfusão, anticoagulante e antiplaquetário. Encaminho o doente para TC primário, eu faço fibrinolítico. Depois eu tenho 12 horas para iniciar as outras medicações, ver a estabilidade do paciente, ver o benefício. De preferência, iniciar todas as medicações nas primeiras 24 horas, mas eu não preciso ser tudo junto correndo, porque às vezes eu tenho uma ansiedade muito grande, faço uma associação beta-bloqueador e inibidor da ECA, o doente faz uma hipotensão e o meu resultado vai embora. Então, eu acho que essencial é antiplaquetário, anticoagulante e reperfusão. Bom, eu vejo, Cláudio, isso daí como um aspecto que você chamou a atenção. Você está dizendo um pronto-socorro de periferia mesmo, que não tem nenhuma condição, como você chegar por exemplo, você ser chamado, chegar na casa do paciente, né? Você não está nem no pronto-socorro, está na casa do paciente, né? Até tem uma brincadeira que diziam antigamente que se a aspirina que foi utilizada para dor de cabeça, se soubessem que ela servia para coração, ela seria mais cara, né? Mas se você der uma aspirina para o paciente, uma aspirina, você diminui a mortalidade. Se você der aspirina e clopidogrel, você diminui mais ainda a mortalidade, né? Isso em casa, até transferir o paciente. Aquele estudo francês, que eu esqueci o nome agora, que era, já dá a fazer uma medicação na ambulância, em casa, chegava no hospital, fazia o tratamento, eu esqueci o nome agora. Mostrou uma diminuição da mortalidade muito grande, quer dizer, antes de fazer a angioplastia primária. Tem os estudos PAMI, que foram super famosos, teve o PAMI-1, que era angioplastia com balão versus fibrinolítico, depois PAMI-2, PAMI-3 e PAMI-4. Não interessa, depois era comparativa estente sem estente, depois não sei o que. Mas esses 4 estudos, era tudo com infarto agudo, e foi capitaneado pelo Dr. Greg Stone. O mais interessante que eu achei desse estudo é que ele fez depois uma avaliação daqueles pacientes que tinham chegado na sala de cateterismo, sem ainda fazer uma medicação específica, e que a artéria estava com time 3. Quer dizer, teve uma reperfusão espontânea. Quando a artéria estava fechada, que eles reperfundiam, que dava tudo certo, que eles colocavam lá os stents e tal, nos diversos PAMIs, né? A mortalidade ficava em torno de 6%, mais alta quando era choque cardiogênico, mais baixa quando era um infarto menor, assim por diante. E essa mortalidade naqueles pacientes que, quando chegava na sala de cateterismo, que eles injetavam, a artéria estava aberta e o fluxo era normal, a mortalidade foi 0. Na evolução clínica, no hospital e depois. Então, ainda não se sabe a receita das drogas para se fazer antes de chegar no hospital. E é isso que se procura até hoje, e ninguém chegou ainda a uma conclusão definitiva. Mas se você começar a dar as medicações, pelo menos básicas,
eu acho que é fundamental. Se você não tem nenhum fibrinolítico, por exemplo. Agora, o Rui comentou aqui, se você... Aqui se gasta dinheiro para construir não sei o que lá, estádio de futebol, que eu acho que é bom também, mas o TNK, que é um negócio que baixa a mortalidade aí, como ele mostrou, de 17% para 5%, quer dizer, a vida humana não se dá valor. É uma coisa importante isso aí. Quer dizer, vamos dizer assim, o governo pensar na saúde pública como uma coisa séria, né? Como é o infarto agudo do miocárdio. Então, eu acho que qualquer medicação que você pode usar, inicialmente aspirina, clopidogrel, ou sei lá, outra qualquer aí, Ticagrelol, Prasugrel, se for diabética, etc. E aí por diante, eu acho que deve começar por isso aí. Não tem remédio, compra na farmácia ali, corre para cá, é isso aí. Wilson, o doutor Noedir quer fazer uma pergunta, né, doutor? Bom, eu queria fazer um comentário. Primeiro, cumprimentar o Rui, o Wilson aí, excelentes apresentações, alguns dos slides do Rui foram muito bons. O que eu acho nesse problema do infarto, e que eu tenho visto, vendo o doente depois correndo atrás do prejuízo, depois que Inês é morta, o problema não é só de saúde pública. O problema é muito o médico. Médico, sim. Hoje nós temos o fibrinolítico disponível em qualquer centro. O ministro assinou o TPA. Então, existe o medicamento. O que falta eu nem diria que falta só conhecimento. A população de cardiologistas de São Paulo, todos estão nos congressos, estão ouvindo vocês falarem, sabem, não querem se comprometer de fazer o trombolítico. Em hospital não estão de meia boca. Eles falam, não tenho condição de fazer o fibrinolítico aqui. O fibrinolítico está disponível e não faz, porque sabe que pode ter síndrome de reperfusão, pode ter arritmia, não temos condição de fazer as coisas aqui. Então, Estados Unidos, 20% de angioplastia primária, que é sem dúvida. Quando a gente compara o fibrinolítico e angioplastia primária, aí isso tudo está mascarado pelo maior tempo da angioplastia em relação ao fibrinolítico. Se fizer no mesmo tempo, a angioplastia primária vai ser 10-0. Mas tem que investir no fibrinolítico, tem que investir num processo educacional e cobrar dos médicos que façam fibrinolítico. Pode fazer em qualquer centro. Só que em Perus, o cara não vai fazer fibrinolítico. Se tiver ali do lado, ele não vai fazer. Ele vai querer transferir. Então, se puder transferir, rápido, ótimo. Se não puder, tem que fazer fibrinólise no local. Em qualquer lugar dá para fazer. E a medicação está disponível, né? Então, eu acho que as lideranças médicas, junto ao sistema público, tem que investir para que faça. Você tem que comunicar a morte cerebral, você tem que comunicar o tratamento de infarto agudo do miocárdio. As coisas estão claras, vocês estão mostrando, todo mundo sabe. A maior parte, num lugar da periferia, sabe. Ou então, como disse o Rui, telemedicina, isso tudo está montado, está se investindo nisso. Se o indivíduo não sabe ver eletro, ele liga para um local de referência e faz o fibrinolítico, né? Excelente, professor, excelente ponto de vista. Pergunto ao doutor Bertarello, que é um cardiologista aí renomado também. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer um comentário, traduzindo aí uma colaboração, sobre a preocupação que se faz, que se coloca em lugares onde não se dispõe da metodologia. O doutor Noedir coloca que os recursos existem e muitas vezes não são utilizados. A colocação que eu faço, isso tem sido evidenciado em reuniões da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, que nós temos um problema muito sério em hospitais onde nós dispomos tanto do fibrinolítico como da possibilidade da reperfusão percutânea. Então, a colaboração que eu faço para gestores, como eu, no caso aqui hoje na Beneficência, é que nós tenhamos um trabalho de educação continuada nas nossas instituições, onde os recursos são disponíveis e muitas vezes não são utilizados ou são retardados.
É sabido que a decomposição desse termo porta-balão muitas vezes nos traz resultados assustadores, como tempo porta-elétron acima de 30 minutos, isso não tem mais cabimento. O tempo do elétron até a insuflação do balão, acima de 1 hora, isso não tem cabimento. Então, a título de colaboração, não como cardiologista, que acho que eu fui um dia, mas hoje como gestor, chamar atenção para que quem está numa linha de frente, quem está na sala de hemodinâmica, que chame a atenção do gestor se esses empecilhos continuam acontecendo, para que a gente possa atuar de uma forma satisfatória e diminuir cada vez mais esse tempo. Excelente. Wilson, quer responder também? Eu gostaria, apesar que a pergunta foi feita por Rui, mas eu gostaria de fazer uma complementação, que nesse mundo de 20% de angioplastia primária nos Estados Unidos, menos 10% na Europa, eu gostaria só de reforçar que aqui na Beneficência Portuguesa a gente tem 24 horas durante toda a semana angioplastia primária, e eu acho que é muito difícil alguém do pronto-socorro ter feito também o fibrinolítico. O que está tentando aqui, nós passamos o ano inteiro, no ano passado, fazendo os protocolos, Décio, eu, o Johnny, o Anselmo, fazendo os protocolos da hemodinâmica, para que haja realmente um encurtamento desse tempo que o senhor falou aí a respeito. Aqui era muito burocrático. Cadê a carteirinha do convênio? Cadê não sei o que lá? E o paciente morrendo lá de dor. Então a gente está tentando fazer que o familiar fique resolvendo o problema, o paciente faça o eletro, aqui os nossos residentes são extremamente eficientes, todos moram aqui em volta do hospital. Quando há um chamado, imediatamente ele chega antes do paciente na sala, chama o grupo, o pessoal que chefia, vamos chamar assim, e os assistentes, que chegam também imediatamente e na maioria, 99% ou talvez hoje em dia 100%, a gente consegue fazer uma reperfusão numa fase muito precoce. Agora, precisa melhorar só um pouco mais essa parte burocrática, vamos chamar assim. Quer dizer, o paciente chegou, o eletro tem que chegar junto. O paciente fez o eletro, deu o diagnóstico, tem que ir para a sala de Catarina. É uma coisa assim, tipo mecânica, a coisa tem que ser feita dessa forma. E aqui na Beneficência Portuguesa eu diria que está mais ou menos se tornando um hospital de padrão internacional, talvez melhor até do que alguns hospitais em nível americano, talvez.